Em uma pequena vila no Japão, vivia um mestre zen chamado Tetsuji. Certo dia, um jovem discípulo, angustiado com as mudanças constantes em sua vida, foi até o mestre. Com um olhar confuso e o coração apertado, ele perguntou: Mestre, por que as coisas boas nunca duram? Por que os momentos felizes passam tão rápido, enquanto os momentos difíceis parecem durar uma eternidade? O mestre sorriu pacientemente e o conduziu até um riacho próximo ao templo. Sentaram-se à beira da água, observando o fluxo constante. O som suave da água correndo enchia o ar de tranquilidade. Tetsuji, com sua voz calma, disse: Olhe para o riacho, jovem. A água que passa diante dos nossos olhos neste exato momento nunca será a mesma. Ela segue seu caminho, sempre em movimento, assim como a vida. Nada fica parado. Cada momento, cada emoção, cada experiência flui. Quando você aprende a aceitar isso, a impermanência se torna sua aliada e não sua inimiga. O discípulo, inicialmente em silêncio, começou a refletir. A água que corria nunca era a mesma, mas ainda assim, o som do riacho continuava o mesmo, transmitindo calma e serenidade. Essa história zen nos convida a refletir sobre um dos ensinamentos mais poderosos do budismo: a impermanência. Tudo na vida está em constante transformação. Nossos sentimentos, as pessoas ao nosso redor, as situações que vivemos, tudo muda. Mas o que o mestre Tetsuji nos ensina é que não devemos resistir a essas mudanças. Ao contrário, devemos aceitá-las como parte natural da vida, abraçá-las, com isso, encontrar paz e equilíbrio. Hoje, vamos mergulhar nesse conceito e descobrir como a impermanência pode transformar nossa visão sobre o mundo, principalmente sobre nós mesmos. Todos nós, em algum momento, já enfrentamos situações em que desejamos que algo durasse para sempre. Pode ser um momento feliz com a família, uma sensação de vitória no trabalho ou até um simples instante de paz em meio ao caos. Mas, assim como o riacho da história de Tetsuji, a vida continua fluindo. Cada segundo que passa é irreversível, e nada permanece igual por muito tempo. No budismo, a impermanência, ou anicca, é uma das verdades fundamentais sobre a vida. Ela nos lembra que tudo, absolutamente tudo, está em constante movimento. O apego, a tentativa de segurar o que já passou ou de evitar o que está por vir, é o que gera sofrimento. A chave para uma vida mais leve, mais tranquila, é aceitar a impermanência, reconhecer que cada momento é passageiro e ver essa transitoriedade como uma fonte de sabedoria, não de medo. Quando resistimos às mudanças, criamos uma tensão interna que só aumenta nossa frustração. Mas, assim como o discípulo da história, quando aprendemos a observar o fluxo da vida com a mesma tranquilidade que vemos o riacho, nos abrimos para uma experiência muito mais profunda e rica. A impermanência pode nos libertar das amarras do passado e do medo do futuro, permitindo que vivamos o presente com totalidade. O que o mestre Zen Tetsuji ensinou ao seu discípulo é que tudo, absolutamente tudo, está em constante transformação. Assim como o riacho nunca tem a mesma água duas vezes, também nós nunca somos os mesmos de um dia para o outro. Nossa vida é composta de momentos únicos, que, uma vez passados, não podem ser recuperados. No entanto, isso não precisa ser motivo de tristeza ou angústia. Muito pelo contrário. Imagine o seguinte: você está sentado em um parque, observando as árvores ao seu redor. No início da primavera, essas árvores estão repletas de folhas verdes e flores desabrochando. Com o passar do tempo, as folhas começam a cair, as flores murcham, e o inverno chega, deixando os galhos nus. Esse ciclo se repete ano após ano. E, no entanto,
A beleza de cada estação está justamente no fato de que ela não dura para sempre. Agora, pense em um momento da sua vida em que você se sentiu extremamente feliz. Talvez tenha sido uma celebração, uma viagem ou um encontro especial. Por mais que você quisesse que aquele momento durasse para sempre, ele passou. Mas, ao invés de lamentar que tenha terminado, por que não celebrar o fato de que ele aconteceu? A impermanência nos ensina a valorizar o presente. Quando compreendemos que cada instante é único e passageiro, aprendemos a vivê-lo com mais intensidade, mais gratidão. Da mesma forma, os momentos difíceis também são impermanentes. Lembre-se de uma fase complicada da sua vida. No momento em que você estava passando por aquilo, parecia que nunca iria acabar. Mas, eventualmente, passou. Assim como o riacho da história, a vida continua fluindo, e o que hoje parece um obstáculo intransponível amanhã pode ser apenas uma lembrança distante. A beleza da impermanência está justamente nisso. Nos lembrar que nada é permanente, nem a dor, nem o prazer. Muitas vezes, a ideia de que tudo muda pode nos parecer assustadora. Afinal, é natural querer que as coisas boas durem para sempre e que as situações difíceis acabem o mais rápido possível. No entanto, o budismo nos convida a adotar uma perspectiva diferente. Ao invés de lutar contra a impermanência, podemos usá-la como uma ferramenta para alcançar paz e liberdade interior. Se aceitarmos que tudo é impermanente, podemos nos libertar do apego. O apego é a raiz de grande parte do nosso sofrimento. Quando nos apegamos a algo, seja uma pessoa, uma situação ou até mesmo uma ideia, criamos expectativas irreais de que aquilo nunca mudará. Mas, inevitavelmente, muda. E é nesse momento que sentimos dor, frustração e medo. Ao adotar a perspectiva de que tudo está em constante transformação, podemos aprender a viver o presente com mais leveza. Isso não significa que devemos nos tornar insensíveis ou apáticos, mas sim que podemos apreciar o momento sem nos apegarmos a ele. Pense na metáfora da água corrente. Se tentarmos segurar a água em nossas mãos, ela escorrerá entre os dedos. Mas, se simplesmente deixarmos que ela flua, podemos desfrutar da sua beleza e frescor sem tentar controlá-la. A impermanência também nos ensina a não temer o futuro. O futuro é incerto, sim, mas isso faz parte da beleza da vida. Se tudo fosse previsível, a vida seria monótona e sem graça. É justamente a incerteza que nos impulsiona a crescer, a nos adaptar e a buscar novas experiências. Quando aceitamos a impermanência, abrimos espaço para a novidade, para o inesperado, e isso nos torna mais resilientes e preparados para enfrentar os desafios que surgem. Agora que entendemos o conceito de impermanência, como podemos aplicá-lo de maneira prática em nossas vidas? Vamos explorar algumas formas de integrar essa sabedoria ao nosso cotidiano. Aproveite o presente ao máximo. Assim como o riacho de Tetsugen, cada momento da sua vida está em fluxo. Aproveite o que está acontecendo agora, sem se prender ao passado ou se preocupar demais com o futuro. Quando você estiver com alguém que ama, esteja presente. Quando estiver trabalhando em um projeto, concentre-se plenamente. A vida está acontecendo neste exato momento, e quanto mais você estiver presente, mais plenamente viverá. Aprenda a deixar ir. Muitas vezes, nos apegamos ao que já passou, seja uma lembrança, uma fase da vida ou até mesmo um relacionamento que já terminou. Mas o passado é como a água que já correu pelo riacho. Ele cumpriu seu papel, e agora é hora de seguir em frente. Quando soltamos o passado, abrimos espaço para novas experiências e oportunidades. Aceite as mudanças. Mudanças fazem parte da vida, e muitas vezes elas surgem de maneiras inesperadas. Em vez de resistir a elas, tente abraçá-las como parte natural do ciclo da vida. Cada mudança traz consigo uma nova oportunidade de crescimento e aprendizado. Não tema o futuro. O futuro é incerto,
e isso pode causar ansiedade. Mas, ao entender que a vida está em constante movimento, você pode planejar o futuro sem se apegar a expectativas fixas. Lembre-se, o que quer que venha, será temporário. Assim, você pode enfrentar o futuro com mais confiança e menos medo. Pratique a gratidão. Quando você entende que tudo é passageiro, começa a valorizar mais o que tem no presente. A prática da gratidão nos ajuda a reconhecer o valor de cada momento e a viver com mais alegria e contentamento. A história do riacho nos ensina a ver a beleza na mudança. Mas essa não é a única lição de impermanência que podemos encontrar. Em diversas culturas e tradições, a ideia de que tudo está em movimento é central para o entendimento da vida. Um exemplo marcante vem do Japão, onde há uma celebração chamada Hanami. Durante a primavera, as cerejeiras florescem, criando uma paisagem deslumbrante com suas flores rosas e brancas. No entanto, a beleza dessas flores é efêmera. Em poucas semanas, elas caem ao chão. O povo japonês se reúne para celebrar essa breve explosão de beleza, sabendo que, em breve, as flores desaparecerão. E é justamente a transitoriedade que torna esse evento tão especial. A impermanência das flores de cerejeira nos ensina que a beleza está no momento presente, e que a vida é preciosa justamente porque é passageira. Outro exemplo é a prática de meditação, que nos ensina a observar nossos pensamentos e emoções sem nos apegarmos a eles. Durante a meditação, aprendemos a deixar os pensamentos virem e irem, sem nos prendermos a eles. Essa prática reflete a impermanência. Assim como os pensamentos surgem e desaparecem, também os momentos da vida vêm e vão. Quando aprendemos a observar sem apego, encontramos uma sensação de paz interior. Como podemos transformar nossa vida a partir da compreensão da impermanência? Primeiro, precisamos aceitar que a vida é um fluxo contínuo. Quando fazemos isso, deixamos de lutar contra as mudanças e passamos a fluir com elas. Isso nos permite viver com mais leveza, menos ansiedade e mais gratidão. Imagine como seria sua vida se você aceitasse cada mudança, cada transição, como uma oportunidade de crescimento. O estresse diminuiria, a tristeza seria vista como parte natural do ciclo da vida, e a alegria seria valorizada por sua brevidade. A impermanência nos ensina a viver o presente com mais intensidade, sabendo que cada momento é único. Além disso, quando aceitamos a impermanência, nos tornamos mais resilientes. As dificuldades da vida perdem seu peso, porque sabemos que elas também passarão. E, ao mesmo tempo, aprendemos a apreciar as pequenas coisas, um sorriso, uma conversa, um momento de tranquilidade, porque sabemos que essas experiências são temporárias, mas valiosas. A impermanência, assim como o riacho de Tetsugen, nos lembra que a vida está em constante movimento. Quando aprendemos a fluir com as mudanças, encontramos paz, liberdade e uma nova perspectiva sobre o que realmente importa. Cada momento é passageiro, mas é essa verdade que torna a vida tão especial. Ao aceitar a impermanência, nos libertamos do medo do futuro e do apego ao passado, vivendo o presente com mais plenitude e gratidão. Se você gostou dessa reflexão e quer continuar aprendendo sobre como a sabedoria budista pode te ajudar a viver de maneira mais consciente e leve, inscreva-se no canal. Aqui, vamos juntos nessa jornada de aprendizado e transformação. Até o próximo vídeo.